Meus amigos, é incrível o que está acontecendo aqui no Brasil, né? Nós estamos vendo, eu acho que já faz mais ou menos um mês que a gente vê a imprensa, de modo geral, aí batendo nos ministros do STF, sem dó nem piedade, sem parar, né? Não tem um dia que a gente não veja aí a imprensa falando mal, né? E criticando as atitudes aí dos ministros do STF. Tá incrível o que está acontecendo, né? E dessa vez foi a Vera Magalhães aí que estava criticando o Alexandre de Moraes por causa da abertura do inquérito para investigar o Flávio Bolsonaro por causa de uma postagem que ele fez lá em janeiro, ligando o Lula ao Maduro, né, dizendo que o Lula seria investigado porque o Maduro acabara de ser preso pelo Donald Trump, tinha sido levado lá para os Estados Unidos, e ele postou lá dizendo que agora o Lula seria dedurado pelo Maduro e aí ele relacionava ali os crimes que o Maduro cometia, tal, né? E aí, por conta dessa postagem, que não dizia nada sobre o Lula, não falava que o Lula tinha feito nada errado, só dizia que o Lula seria delatado, só isso, né? Por conta dessa postagem aí, o Xandão já abriu inquérito ali, né? Diz que a Polícia Federal estava investigando, e então ele resolveu aceitar, né? A denúncia da Polícia Federal e abrir um inquérito contra o Flávio Bolsonaro. Mas é tão absurdo porque o Flávio Bolsonaro, inclusive, ele é um senador e ele tem a liberdade para falar o que ele bem quiser aí como senador, né? Então, não tem por que fazer abrir um inquérito nesse sentido. Mas nós estamos no Brasil, né? E depois a gente vai ver o Josias de Souza detonando o Gilmar Mendes aí também por causa dessa ação que ele está movendo aí contra o Alessandro Vieira por conta do relatório da CPMI. Os juízes não se conformam com o relatório da CPMI, que nem sequer foi aprovado por causa da manobra marota, né, do governo do Lula, que trocou ali os integrantes que iriam votar para que o relatório não fosse aprovado. O relatório tinha tudo para ser aprovado, já estava com a maioria para ser aprovado. Mas o Lula, com a ajuda do Davi Alcolumbre, deram um jeitinho, né? Um jeitinho à brasileira de mudar os integrantes, né? Tiraram dois senadores que iriam votar a favor do relatório e botaram dois contra. Aí ia dar 6-4 a favor, terminou dando 6-4 contra. Bom, vamos assistir aqui, pessoal. E depois ainda tem mais uma pesquisa aí falando sobre a queda do Lula, que o Flávio Bolsonaro está à frente já do Lula, né? A pesquisa está dando o Flávio Bolsonaro à frente do Lula e o Lula está ficando desesperado. Então vamos ver aqui, pessoal. Mais uma vez uma pesquisa detonando o Lula aí, deixando ele para trás do Flávio Bolsonaro. Vamos lá assistir. Só não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal aí, pessoal. Deixa o seu like e deixa um comentário também. Sobre um tweet que, na verdade, não contém imputação de crime nenhuma. É quase uma torcida. É um tweet ali que mistura um monte de coisa, nada a ver. Contém uma boa dose ali de mistificação política, essa história de foro de São Paulo, Lula vai ser delatado. É um wishful thinking do Flávio Bolsonaro, mas meio na linha, agora vai. Não vejo crime nenhum aí praticado nesse post meio bobo, meio desvairado aí do senador Flávio Bolsonaro. Uma decisão como essa, em que a Polícia Federal, que é ligada ao Ministério da Justiça, apresenta uma notícia-crime nesse sentido, a PGR, que é ligada, o PGR foi nomeado pelo Lula e é muito alinhado com o ministro Alexandre de Moraes, vai na mesma linha, e depois o Alexandre de Moraes defere, no atual momento, no atual ambiente de tensão dentro do Supremo, por conta do caso Master, etc., só contribui para isso que você falou, para a narrativa de perseguição contra a família Bolsonaro. E realmente soa esquisitíssimo, não vejo lógica, não vejo nada que ampare uma decisão como essa. O ministro Alexandre de Moraes, ele não precisa pegar todas as bolas que estão quicando na área e tentar rebater, ele tem que deixar algumas passar. Não é possível isso, porque isso vai realmente consolidando, sedimentando na população, até em uma parcela da população que apoiou o Supremo por muito tempo pelo seu enfrentamento às tentativas de golpe, vai consolidando essa impressão de que o Supremo tem um lado, de que o ministro Alexandre de Moraes, especificamente dentro do Supremo, tem um lado, joga de um lado, joga contra a família Bolsonaro. O pensamento imediato de um eleitor bolsonarista ou antilulista é, já tiraram o pai, vão querer tirar o filho também. É isso que a pessoa pensa, é essa a conclusão que ela chega, é esse salto conclusivo que ela dá. E isso não é bom para o Lula, não é bom para o Alexandre de Moraes, não é bom para o ambiente eleitoral, não é bom para nada disso. Me parece querer comprar uma briga por uma bobagem, uma tremenda de uma bobagem.
Você acha, Josias, que pode ter alguma consequência para ele? Isso traz mais um embate, né, entre judiciário e Congresso, né? O senador ontem falou bem claramente aqui, a gente ouviu há pouco, né, um trecho da entrevista, mas ele falou, eu não temo não. E aí ele continuou falando sobre o exagero do poder dos ministros do Supremo, dando um recado. E por outro lado, os ministros do Supremo, alguns falaram publicamente, outros falaram, inclusive, através dos jornalistas, né, em bastidores, mas esse caso aí deixou ainda o clima mais tenso entre os poderes, não, Josias? Deixou. Acho que não deve ter consequência, Fabíola, porque nós estamos falando de um voto. Na prática, o relatório do senador Alessandro Vieira é um voto que foi rejeitado por 6-4 na CPI. Então foi para o arquivo. E aí o Gilmar Mendes estica a corda. Já tinha criticado, a meu ver até exagerou nas tintas ao criticar, porque está passando a impressão, Fabíola, e é nesse contexto que deve ser compreendida a movimentação do Gilmar Mendes, está passando uma impressão de que o tribunal está caprichando na blindagem. Ninguém viu ainda o código de ética prometido pelo Edson Fachin, mas já é possível identificar um movimento coordenado com ações que limitam investigações, CPIs, delações, e juntas essas ações compõem uma espécie de manual da blindagem. Então tem esse pedido agora do Gilmar Mendes para o Paulo Gonet investigar o senador Alessandro Vieira, que o voto dele era tão criticável que foi rejeitado. Agora, esticar esta corda vale a pena? O tribunal está se equipando, e há hoje uma notícia na Folha de São Paulo sobre isso, para impor limites ao funcionamento de CPIs. Cabe ao tribunal fazer isso? Isso não é atribuição do próprio Legislativo? E a intenção do Supremo é regular ou restringir a abrangência da atuação das CPIs numa ação que discute a quebra de sigilo do Lulinha, o filho do Lula, pela falecida CPI do INSS. Não teria perdido o objeto, porque a CPI já acabou, inclusive, né? Antes disso, o Alexandre de Moraes reviu os seus próprios conceitos para limitar o uso de relatórios de inteligência do COAF, que vem sendo vitais esses relatórios para o avanço das investigações sobre o caso Master. A mais, às vésperas da delação do Daniel Vorcaro, o Alexandre de Moraes pôs para andar uma ação antidelação, que foi movida pelo PT em 2021. Estava lá, adormecida nas gavetas, o ministro Alexandre de Moraes não tinha interesse por aí. De repente, quando se prenunciou a hipótese do Daniel Vorcaro mover a língua, ele aí retira da gaveta e pede para o Edson Fachin colocar no plenário. Antes disso, o próprio Fachin engavetou um documento em que a Polícia Federal apontava indícios de crime do Dias Toffoli para permitir que o colega deixasse a relatoria do caso Master sem a pecha da suspeição. Virou um suspeito insuspeito, porque ele deixou efetivamente a relatoria, né, do caso Master. Mas o tribunal, inclusive, expediu nota elogiando, enaltecendo a dignidade do Toffoli. Depois o Gilmar Mendes desengaveta uma ação que tinha arquivado há 3 anos para suspender a quebra dos sigilos da empresa do Toffoli nessa CPI recém-encerrada do crime organizado. Então, se você toma em conjunto todas essas providências adotadas pelo Supremo, elas constituem uma espécie de código informal de falta de ética. Então, é o que está acontecendo hoje. E o pedido de investigação do Gilmar Mendes, a Procuradoria, é bom que o procurador arquive, porque se ele dá sequência, aí a situação fica mais complicada, Fabíola, porque o Paulo Gonet se absteve de dar prosseguimento a pedidos de suspeição contra o Dias Toffoli, ignorou as suspeições ou o contrato do Master com o escritório da família do Alexandre de Moraes, 129 milhões de reais, dos quais 80 milhões foram efetivamente recebidos, né? Então, o Paulo Gonet não achou que mereceria analisar a suspeição de 2 ministros do Supremo. Agora vai investigar um senador da República por conta de um voto? Me parece inadequado, Fabíola. Esse cara era fundamental no business, porque na prática, se o BRB tivesse comprado o Banco Master, era game over. Sim. Ele tinha vencido, tinha resolvido. Você ia jogar o Banco Master e seu balanço dentro do BRB, aquilo ia se misturar com o balanço do BRB, que é uma instituição bem maior, e aí ele ia tocar a vida dele. E o BRB que administrasse ali dentro da sua própria contabilidade, como lidar com aqueles ativos, muitos deles podres, que seriam assumidos do Banco Master. Na prática era isso. Então você está falando de um momento que seria a chave na estratégia do dono do Banco Master. Ele inflou o banco, ele botou dinheiro para dentro, aos poucos ele ia reservando uma parte desse dinheiro para si próprio, o balanço ia ficando insustentável, e aí no final do processo o que ele faz? Pega esse balanço, pega esse banco e empurra para o BRB. Algo que um banco privado não ia aceitar fazer, porque um banco privado ia olhar para esse balanço e dizer não quero, ou então ia oferecer um valor absolutamente simbólico para comprar o Banco Master, para assumir justamente esses ativos, muitas vezes podres do Banco Master, mas no caso do BRB foi diferente. É um banco público e tal, acaba tendo um controle acionário do GDF, tem ali uma permeabilidade política, então que tal se a gente agradar essa pessoa para que ela eventualmente tome uma decisão em nosso favor? É disso que se trata. O presidente do BRB era uma pessoa chave em toda essa estratégia que foi construída ao longo de vários anos.
Mais uma pesquisa, olha só, que liga, na sua opinião, um sinal de alerta para o governo. Como é que a gente consegue analisar? Que é a primeira vez, pelo menos nessa pesquisa Datafolha, que Lula aparece numericamente abaixo de Flávio Bolsonaro. Nos últimos cenários, Flávio foi crescendo, mas Lula sempre estava à frente, nem que fosse por poucos pontos. Havia uma expectativa, segundo fontes com quem eu conversei hoje, de que pelo menos essa pesquisa trouxesse uma estagnação. Ninguém esperava que Lula estivesse melhor, mas não que Flávio viesse a crescer e que chegasse a aparecer numericamente à frente do atual comando do Palácio do Planalto. O que eu escuto muito, inclusive, é de que Lula não consegue entender, segundo esses aliados, o porquê que não está melhorando as coisas nas pesquisas e que procura sempre responsabilizar alguém. E é normal nesse governo Lula que a responsabilidade caia em cima da comunicação. Outro detalhe também é de que está tendo uma tentativa de contratação de influenciadores, de pessoas de conhecimento do público, atores e atrizes, para tentar uma identificação do eleitorado com os projetos que estão saindo do papel do Lula. Porque Lula continua sem entender, segundo esses aliados, o porquê dessas pesquisas. Sobre um tweet que, na verdade, precisaria mandar o Lula falar com o povão aí na rua, né, para saber o que tá acontecendo, né? Porque ele tá lá no Palácio do Planalto, lá vivendo na sua bolha, e ele nem sabe a situação que o povo brasileiro está passando aí, essa situação difícil, né? Milhares de empresas quebrando, fechando, pedindo concordata, recuperação judicial, a maioria do povo devendo nos bancos, né, cheio de dívida, a população, a família brasileira completamente endividada, né, uma boa porcentagem maior, né, mais de 50% das famílias brasileiras estão endividadas, não estão conseguindo cumprir com seus compromissos mensais ali, pagar suas contas, né, mensais, né, o supermercado cada vez mais caro, as coisas cada vez mais caras, e o Lula acha que o governo dele tá uma maravilha, né? Subiram impostos sem parar, praticamente o tempo inteiro. Agora acalmou um pouco aí, porque já não tinha nem aonde aumentar imposto, né? E então acalmou um pouco, mas subiram impostos os 3 primeiros anos sem parar. O Haddad foi até chamado de Taxade, apelidado de Taxade, aí ficou conhecido como Taxade. E aquele que foi o pior prefeito de São Paulo agora vai ser considerado aí como o pior ministro da economia que o Brasil já teve em todos os tempos. Então esse é o governo do Lula. O que ele espera, por que ele acha que o povão vai gostar do governo dele? Se só tem coisa ruim, é escândalo de corrupção, roubalheira dos aposentados. Vão falar, o petista vai dizer que mas isso começou lá atrás. Começou lá atrás, sim, começou lá na época da Dilma Rousseff, né? A Gleisi Hoffmann e o marido dela, o Paulo Bernardo, inclusive ele foi preso por conta de roubo aos aposentados, já lá atrás, lá no governo da Dilma. Ninguém fala nisso daí, né? A Gleisi Hoffmann foi indiciada na Lava Jato por conta dessa roubalheira que estavam fazendo já naquela época, né? E depois continuou ali um pouco, não dá para dizer que não houve nada no governo Bolsonaro, porque houve alguma coisa, mas a hora que chegou o governo do Lula, que eles falaram, opa, agora liberou geral, né? Lula no poder é corrupção a todo vapor, né? Agora virou, pode fazer o que bem entender que está liberado, né? É isso que aconteceu, né? Então, e a mesma coisa no Banco Master aí, né? O Vorcaro com reuniões com Lula, com Alexandre de Moraes, Guido Mantega, que era ex-ministro do Lula e da Dilma, da economia, né, trabalhando lá, recebendo 1 milhão por mês para fazer lobby para o Vorcaro, o ex-ministro da Justiça, o Lewandowski, também ministro do STF, né, Lewandowski, também com contrato lá com o Vorcaro, tudo em volta do Lula, e o Lula vai dizer que ele não tem nada a ver com isso? Como é que ele vai dizer que ele não tem nada a ver com isso? É um mentiroso contumaz, né? Mas é isso aí, esse é o nosso país, pessoal. E aí agora, você vê, o Alexandre de Moraes está querendo aí abrir um inquérito para tentar dar um jeitinho ali de ver se torna o Flávio Bolsonaro inelegível. Essa é a intenção por trás desse inquérito que eles estão abrindo, né? E o Gilmar Mendes aí querendo deixar também o Alessandro Vieira inelegível, ou seja, não pode se falar mal dos juízes do STF, né? Eles estão forçando, eles estão fazendo toda uma jogada aí para tentar recalcar a população. Ninguém pode falar, né? Os jornalistas não podem falar, ninguém pode falar mal dos ministros do STF. E com isso, cada vez eles são mais mal falados, né? Porque ninguém aguenta mais. Os próprios puxa-sacos dos ministros, aí, como essa Vera Magalhães, que vocês estão vendo a cara dela aí na tela, pessoas como Vera Magalhães, que antes era puxa-saco dos ministros, agora detonando aí os ministros, né?
O próprio Josias de Souza também puxa saco do Lula, puxa saco dos ministros do STF, detonando os ministros. Então é isso que está acontecendo. Não dá mais para ficar escondendo, né? Chegou uma hora que não tem mais. A coisa transbordou e não tem mais como esconder essa bandalheira que se instalou no nosso poder, tanto no executivo como no judiciário. Deixa o seu like aí, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e deixa o seu comentário, beleza? Eu gostaria muito de saber o que você acha de tudo isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.